Pessoal, bom dia. Bom dia. As coisas que eu venho superando em mim, que eu tenho percebido que algumas crenças, algumas coisas que eu acreditei a minha vida toda, têm me atrapalhado mais do que me ajudado. Eu me sentia preso a alguns ensinamentos. Durante um bom tempo da minha infância, eu morei no interior do estado do Paraná. Então lá eu observava casais e conselhos que eu recebia de outras pessoas sobre relacionamento de casais. E eu comecei então a acreditar, a ver, né, como é que são as coisas. Eu comecei a ter, a vida de adulto é assim, a vida de adulto é assim. Depois nós fomos para o interior do Rio Grande do Sul, que todo mundo fala que o gaúcho é machista, mas eu comecei a ver que não era bem assim. Chegando lá no Rio Grande do Sul, eu comecei a aprender a ver que outras formas de com que as pessoas encaravam o seu relacionamento. Então eu comecei a ver outros tipos de conselhos sobre vida de casado, como é que tem que ser, coisa e tal. Muitos conselhos diferentes. Criou-se dentro de mim uma confusão. O homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assado. Por exemplo, agora ainda, há poucos dias, né, assistindo uma live de uma aula na internet, o professor estava ensinando a nós lá que o homem deve ser o provedor principal da família, do casal. Mas essa é a ideia que é difundida ao longo dos séculos. O homem é o provedor e a mulher é a dona da casa, né? Ela cuida dos filhos, ela cuida da casa e o homem tem que se virar e arranjar dinheiro, ser criativo, inventivo, sei lá. Isso é, talvez seja pré-histórico, né? Quando o homem saía para caçar Sim. e a E a mulher mulher ficava para cuidar da casa e dos filhos, na caverna, né? na Então ela caverna. ficava assim na frente, perto da entrada da caverna, porque na época não tinha, eles viviam no meio da selva, do mato, né? E tinham animais Sim. selvagens, né? E então ela tinha que cuidar para que os animais não viessem adentrar a casa, a morada dela e roubar os filhos, matar os filhos, ou até ela mesma, né? Mas já desde aquela época não era bem assim, que muitas vezes o homem voltava sem caça nenhuma, Sim, exatamente. ou então ele demorava muito para voltar Sim. da caçada. E ela tinha que se virar para ir trazer comida, vai buscar frutas, o que ela achasse por perto, né? Sim. Quem sabe até um pássaro que ela matasse, né? Um pássaro, sei lá, menor, né? Ela também caçava. Ela também caçava. Ela cultivava a horta. Sim, exato. Ela também cuidava da alimentação. Ela não era só a cuidadora das crianças e da casa, né? Então, por que agora ensinam os rapazes, os homens, eu me sinto incluído nisso, que o homem tem que ser o provedor principal? Sim. Ao longo da nossa vida, né, da minha vida, da sua vida, e observando o comportamento e as ideias e as tendências e essa coisa, na verdade, uma verdade fixa, inventada, criada na mente humana, do pensamento masculino, para que ele pudesse ser servido por alguém e ele não tivesse que ter aqueles compromissos. Por exemplo, filhos prendem alguém em casa, né? Cuidar da casa prende a gente em casa, né? E como a mulher tinha mais jeito para essas coisas, e ele gostava de se sentir livre, né, para ir e vir quando quisesse, então na mente humana masculina foi criada essa ideia, né, que a mulher então fica em casa e cuida, provê, né, e ele vai buscar aquilo que é necessário, né? Enfrenta, como ele tinha mais força física, então ele enfrenta as dificuldades, enfrenta as feras, sei lá eu o que, tudo que ele fosse encontrar no caminho, né? E aí foi estabelecida essa verdade. E, por estranho e incrível, sei lá eu que possa parecer, foram as religiões que fixaram essa falsa ideia verdadeira na cultura humana de um modo em geral. Nós somos cristãos. Para nós, o pensamento cristão, onde quem instituiu isso largamente pregado e é pregado ainda, hoje se toma mais cuidado, mas ainda se prega, foi o apóstolo Paulo, porque ele interpretou os ensinamentos de Cristo, né, e deu a eles um significado que ele entendia na mente dele que era o correto. Então ele fez uma relação, digamos assim, uma comparação. Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da esposa. Isso está escrito desta forma na nossa Bíblia. Como assim um outro ser humano pode ser cabeça de outro ser humano?
Muito interessante isso, não é? E aí, nós chegamos à conclusão, isso cria uma espécie de uma bola energética no inconsciente coletivo. Isso é gigante e poderoso, porque energia tem poder e a gente não enxerga essa energia, então a gente não acredita nela. Por exemplo, as pessoas que não acreditam em Deus é porque elas não conseguem ver a energia divina. Deus não é um ser físico, Deus é um ser energético, né? Porque tudo que está ao nosso redor é uma obra, né, de Deus. E então, como não se pode ver isso, a gente pensa que isso não existe, que isso tem uma força incrível e nos move, nos leva a fazer coisas. A gente fala assim, um inconsciente coletivo, uma espécie de nuvem, como hoje existe a nuvem da internet. Olha só, dá para fazer uma comparação. A nuvem da internet, para onde a gente manda informações, dados, né? Não fica no computador da gente, estão lá. E via internet, a gente acessa eles lá e busca eles de volta para a gente. Assim também é essa bola energética criada pelo nosso pensamento, né? Então, essa ideia do provedor homem, né? Ele é que tem que é o responsável por isso, gerou ao longo dos séculos, talvez dos milênios, um peso gigantesco no ombro, tanto da mulher quanto do homem, porque existem muitas mulheres provedoras e que são casadas com homens que não têm esse espírito provedor, e os dois se entendem muito bem e constroem excelentes famílias, excelentes negócios, porque cada um fica na sua área. Mas há os conflitos entre eles, porque existe a pressão dessa atmosfera, desse inconsciente coletivo, que é levado adiante pelas pessoas, como olhando para o homem assim, esse cara é um banana. Olha só, a mulher que toma decisões, a mulher que faz isso, a mulher que faz aquilo, o cara é um banana. Mas, na verdade, ele não é um banana. Ele está fazendo a parte dele. Se ela está conseguindo fazer aquilo, é porque ela está tendo apoio dele. Ele gosta daquilo, ele se sente bem e apoia ela, e ela tem força. Assim também, né, o contrário, né? Ela apoia e dá força para ele quando ele é o provedor, né? E por que isso não funciona muito bem? Por causa dessa falsa ideia implantada e difundida pela religião. A religião não é de Deus e não é de Cristo. E Cristo não veio aqui para ensinar uma religião e nem criar uma igreja, né? Quem fez isso foram os apóstolos. E no nosso Novo Testamento, acho que em torno de 70% das cartas e dos ensinamentos escritos lá do Novo Testamento, né, são de Paulo, né? Os 4 evangelhos, os primeiros, têm ensinamentos diretamente de Jesus. Ele não escreveu, mas que foi ele que disse. E que não são as mesmas coisas que Paulo diz. Jesus não disse em momento algum que existia uma igreja, e nem que o homem é a cabeça da mulher, ou que ele é a cabeça da igreja. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para todos, homens e mulheres. Mas isso foi distorcido por um pensamento criado na mente humana, no caso aqui masculina, que foi de Paulo. E isso foi adotado como verdade, e nós estamos numa escola onde o nosso mentor, professor, diz que, a escola vida no caso, uma verdade com ponto final não é uma verdade. A verdade não tem ponto final, ela é aberta, é ampla, e muita coisa ali não é fixo. Nada, na verdade, é fixo, né? Por exemplo, a natureza, ela é fixa? Não. Hoje está nublado. Ontem tinha um sol lindo na parte da manhã. De repente, daqui a pouco, pode estar chovendo. As plantas, as árvores, nós temos as estações. Uma hora elas estão com folhas verdes, lindas, brilhantes, e num outro momento elas estão sem folhas, ou antes disso, com folhas que estão murchando, ficando coloridas e depois caem. Então, nada é uma verdade absoluta e fixa com ponto final na natureza criada por Deus. Mas o ser humano criou verdades fixas com ponto final e diz que é assim. E aí aqueles que não se encaixam dentro daquilo se sentem mal e nem sabem. Aí surge o preconceito, né, que discrimina aquele ou aquela que não é seguidor daquele comportamento fixado como verdade absoluta. Né? Pois é, eu estava pensando, né? Então, estatisticamente, nós dois não poderíamos ter dado certo. Não.
Segundo essa crença de que o homem deve ser o provedor principal, nós dois não deveríamos estar juntos. Não, Porque você é a provedora principal lá em casa. exatamente. Sempre foi assim. Sim, No começo não, né? No começo, bem no início do nosso casamento, éramos os dois. éramos os dois juntos, batalhando, você administrando, eu trabalhando, você enquanto você ainda estudava, né? Eu recebia uma bolsa, né? E contribuía com o dinheiro da bolsa. E você trabalhava e trazia o dinheiro do seu salário. É, Né? o dinheiro do meu salário era pra gente se manter ali, Sim, tá? Então, quer dizer, deveríamos seguir assim? Não, a vida nos mostrou que não é assim. Nós se eu fosse me ater a esse ensinamento, que o homem é o provedor, nós não teríamos chegado onde chegamos. Porque surgiram oportunidades para mim que não surgiram para ele. E ele me apoiou nisso e eu fui. Abracei a causa. Inclusive, nós combinamos isso antes mesmo de casar, que as oportunidades que surgissem seriam abraçadas. a gente sempre decidia, né? O que vai ser melhor para nós dois? Né? Seguirmos você ou seguirmos a mim? Sim, A gente sempre conversava sobre isso. E decidimos juntos. sim, Porque se o homem é o cabeça da mulher, então que existe hierarquia, não existe daí relacionamento, entidade, casal. Não existe igualdade. Não é assim que o homem é a cabeça do casal. se o homem é a cabeça da esposa, né? Da esposa, falando, a Bíblia fala Fala na Bíblia, esposa. cabeça da esposa. Onde há relacionamento aí? Se só um decide e outro diz amém, outro se submete. Não há possibilidade de relacionamento. Pois é. E é nisso que nós estamos, né? E nós ficou para o Sidney, né? Na semana passada, de repente nós estávamos conversando e não estávamos conseguindo avançar no que nós queríamos fazer no nosso programa aqui. Porque era para ele falar de coisas que não é da área dele. Que ele nunca se... Eu, por exemplo, sempre fui coordenadora de grupos, trabalhei em posições de liderança, de chefia. É de mim isso. Eu tenho isso em mim. Não é dele isso. Então, quando algo não chega na vida da gente, não acontece, é porque aquilo não é da gente. Isso não está em nós. Nós atraímos para nós aquilo que está em nós. Então, trabalho de liderança, trabalho com grupos e essas coisas todas, ele foi professor, né? Em sala de aula, diferente. Não é um exercício de liderança, e sim de professor que ensina, e ele é bom nisso, ele sabe fazer isso muito bem, né? As crianças alguma coisa, os jovens. Né? Obrigado. Sim, porque Eu dei aula para muita gente, para criança e para adulto. e para mim ele foi meu instrutor de direção, né? Excelente instrutor. Eu aprendi muito bem com ele, não fiz autoescola, só tive depois que fazer papelada na autoescola, né? Então, cada um com seu dom, né? Eu também fui professora, né? Mas eu já não gosto tanto assim de ser professora, mas eu fui uma excelente professora no tempo que eu fui. Estatisticamente, né, eu até já uma vez veio um rapaz do IBGE lá em casa fazer o recenseamento. E ele perguntou para mim assim, quem é o chefe da casa, né? Eu falei assim, o que vocês querem dizer com o chefe da casa? Daí ele falou assim, a pessoa que tem o maior salário. Ah, tá, então esse é o chefe da casa. Esse é o chefe da casa. Eu achei aquele tão engraçado, né? Daí eu falei assim para ele, e como é que tá esse levantamento, esse recenseamento de vocês aí? Ele falou, olha, cada vez que a gente faz o recenseamento, o chefe da casa, a chefia da casa está sendo passada cada vez mais para as mulheres. Os homens estão cada vez tendo um salário menor ou igual à mulher. Isso dentro das nossas estatísticas aqui do IBGE. De ano para ano está... Há um aumento de mulheres na liderança da... Há um aumento bem grande das mulheres e se continuar assim elas vão ultrapassar os homens. Daí eu perguntei, como é que fica essa crença de que o homem é o provedor da casa? Não vai mais haver casamentos? Exatamente. Quando, na verdade, o casal, a nossa função aqui como casal é dar continuidade à vida de Deus na terra. E tem um versículo bíblico, não sei ele bem de cor, mas é algo como crescer e multiplicar-vos sobre a face da terra, qualquer coisa assim, eu não sei qual é o versículo. Eu lia muito a Bíblia quando era, ainda leio de vez em quando, mas quando eu era criança e adolescente, nossa, eu lia muito a Bíblia. Então muita coisa fixou, assim, do conteúdo, não dos versículos em si, né? Às vezes eu vou pesquisar e hoje é fácil, eu lembro das palavras, eu jogo na internet das palavras e ele me traz os versículos, né? Eu sei qual é o versículo, mas hoje eu não olhei para ver qual era o versículo, né? Então,
esses ensinamentos, a gente devia tomar muito mais cuidado com isso, porque, na verdade, as religiões não ensinaram relacionamento de casal. Ensinaram a ter ego, no sentido valorizando o tamanho do ego masculino como o provedor. Então, ele tem a voz e o direito da voz e da decisão, né? Porque ele é o provedor, né? E as mulheres dentro de casa. Só que a gente vê, ao longo dos séculos, quanta infelicidade, quanta dor acontece ainda, porque muitas mulheres, elas têm um dom de liderança e são podadas, porque isso não é coisa de mulher, né? Porque mulher feminina não tem atitudes assim de liderança, de decisão, de enfrentamento de situações difíceis. Isso é coisa de homem. Pura balela, criação da mente humana. Uma verdade limitada, uma verdade com ponto final que destrói lares. E aí essa pensamentosfera, esse inconsciente coletivo, essa massa de energia, né, interfere na relação dos dois. A tal ponto que, olha só, se cada um, eu sou desse jeito, eu sou uma pessoa que gosta de estar nessa posição, se sente bem nessa posição. Ele também gosta de estar nessa posição, porque isso é ele, não é uma coisa que alguém disse que ele tem que ser. O que vem de fora nos destrói, o que está dentro de nós e nós conseguimos trazer para fora nos constrói e faz com que nós levamos a força da vida de Deus adiante também como indivíduos. Mas se eu não posso manifestar para fora aquilo que eu tenho dentro de mim, por exemplo, como mulher, ser líder, ser quem toma decisões. Me casei com um homem, graças a Deus foi assim, que não é o igual a mim, que é o oposto disso, e por isso deu certo, né? Porque daí nós nos apoiamos, né? Ao longo dos... Nós podemos falar isso porque nós temos observado ao longo dos anos, nos lugares diferentes que nós vivemos, aqui mais no sul, né? Também já fomos para Salvador, mas pouco tempo, né? As pessoas olhavam para nós e viam em nós unidade, parceria. As pessoas dizem, nossa, é tão gostoso estar com vocês, vocês têm como casal uma energia tão boa. E nós ficávamos assim, que interessante, né? E nós sofríamos com esse preconceito, né? Da imposição de que, você aí, você é a mandona, você não era mandona. Eu era quem tomava as decisões junto com ele, mas que partia para fora, ia buscar as coisas, porque isso é de mim. Já ele, não. Ele era mais assim, mais no tranquilo, ficar assim, mais nos bastidores, né? Eu também gosto dos bastidores, né? Mas quando se é preciso tomar a dianteira para alguma coisa, tô junto. Pois é, sempre para nós chegavam e diziam essas coisas, né? Mas você é tão mandona, você é tão não sei o quê. Eu me perguntava, e por que não? E por que tem que ser diferente? Bom dia. Bom dia. A gente já está saindo aqui, tá? Não, tudo bem, tudo bem. Vai se ajeitar aí. Não vamos demorar muito, não. Tá, então eu chegava a gente para nós e falávamos, faziam não assim direta como eu estou fazendo agora, não, né? Indiretamente por trás. Deixamos assim subentendido que, nossa, né? Olha como ela fala com você, nossa, olha, coisa e tal. Eu ficava olhando assim, bom. Aí eu me lembro uma vez, quando nós já tínhamos 10 anos de casados, né? Tinha uma moça recém-casada lá que não estava muito feliz com o casamento dela, não. Era o primeiro ano de casamento dela. E ela começou a conversar comigo, e eu falava que essas coisas que a sociedade tenta empurrar para cima da gente, é muito fácil a gente cair nelas. Eu mesmo, durante anos, nós somos 38 anos juntos, né? Sim. Durante 30 anos ou mais, sei lá, eu ficava sempre tentando me encaixar dentro dessas normas da sociedade. E era difícil. E eu percebia que isso não me trazia leveza. Isso era desagradável, era ruim. Eu me sentia pesado. Aí quando eu comecei a pensar, não, de agora em diante eu vou começar a viver a minha experiência, começar
a me preocupar com o que eu descobri, com o que eu estou aprendendo. Eu vou usar a minha experiência da agora em diante para a minha vida. Não vou mais ficar olhando para pensamentosfera, o que será que essas nuvens estão querendo dizer para mim? Não interessa isso, tá errado. Bom, então aquela moça me perguntou, né, o que eu achava do casamento, né? Eu percebi que ela não estava muito feliz, eu falei assim para ela, olha, o primeiro ano de casamento é ao mesmo tempo que é o melhor, também é o pior. Ela falou, como assim? Você imagina um lago, nós estamos aqui na beira de um lago, né? Se imagina um lago, pega e joga uma pedra naquele lago. As primeiras ondas que ele forma, né, são bem altas, violentas, fortes, né? Conforme for, sim. Dependendo do tamanho da pedra, né? Depende do tamanho da pedra. Depois elas vão se acalmando. Assim é também o casamento. Assim é também dentro de uma relação de casal. Sim. E a relação que nós estamos falando, ela só pode se estabelecer se a gente pode se relacionar, onde cada um é o que é e cada um respeita no outro o que o outro é. E não querer, e aí é que acontece, como havia essa pressão externa e sempre essa cobrança indireta, velada, preconceituosa, que eu sou a mandona e que eu fico mandando nele, e que não era nada disso, nós não vivíamos assim, né? Tudo que todas as nossas decisões sempre foram feitas em conjunto, sempre foram conversadas. É óbvio que tem desentendimentos e discussões, mas porque nós pensamos também e vemos a vida de modo diferente. Mas isso acontece em qualquer casal também, lá onde o homem é o provedor, né? Então, isso pesava sobre mim. Eu me sentia mal com essas colocações. Eu pensava assim, gente, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou trabalhando para nossa família, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em nós. E tudo que eu estou arranjando e conseguindo é para nós, não guardo para mim, não é eu que uso, é para nós. Como que eu estou fazendo alguma coisa errada? Como que eu sou sei lá, que nomes que diziam, né, para mim, pelas minhas costas, e sempre aquelas colocações, assim, esses adjetivos, né, o quanto ele é bonzinho e tranquilo, e quanto eu sou uma fervura, né? Claro, porque nossas personalidades são diferentes, e alguém que vai assim, mete a cara nas dificuldades da vida, se for tranquilinho, encolhido, não vai. Mas é que queriam que eu fosse aquilo que se decidiu na mente humana que deveria ser o papel da mulher, a submissa, a que se encolhe, a que é sempre bonitinha, a que se enfeita, a que balança, sei lá, eu. Mas tudo isso eu também fiz, mas dentro de 4 paredes, não na rua, né? Isso não dá certo, não dá certo. Porque a gente consegue passar uma imagem fake, uma falsa imagem para pessoas que você não convive, com quem você não convive. Mas com as pessoas que convivem, não. Não dá, não dá. Então é bom ser natural. É bom que possamos ser de forma natural, de forma espontânea. E isso traz leveza. E o que é não ser espontâneo? Não ser espontâneo é ficar ouvindo o que pessoas de fora ficam dando conselhos, se metendo no seu casamento. E muitas vezes fazem isso com a melhor das intenções. Falam, não, Sidney, porque a mulher tem que ser submissa, o homem é que tem que controlar tudo. Isso me deixava pesado, sabe? Sim, porque isso não é dele. E daí ele começava a se sentindo mal, como se ele fosse uma criatura menor, incapaz, incompetente. E ele desenvolveu um monte de pensamentos negativos sobre si por causa disso. E eu disse assim, para com esses pensamentos. De onde é que você tem isso? Mas vem dessa nuvem do inconsciente, pensamentosfera, desse inconsciente coletivo pesado. Mas se nós estamos nos dando bem e tudo está funcionando, para que a gente tem que dar ouvido para isso? Mas a ficha caiu para nós, de verdade, na semana passada. Caramba! E eu também me sentia mal. Nossa, as mulheres, uma mulher para ser feminina tem que se vestir assim, tem que se vestir assado, tem que dançar assim, tem que dançar assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se pintar, tem que ter unhas bonitas e tem que, sei lá, eu o quê? Mas eu nunca fiz isso. Me enfeitava quando eu ia numa festa, quando eu ia na igreja, mas quando eu estava em casa, mas eu cuidava do meu corpo, da saúde, né? O mais importante é o emocional. Sim. O mais importante é ter cuidado no interior da pessoa. Exatamente. E isso se manifesta no exterior. E daí diz assim, se eu fosse uma pessoa, né, nós conversamos muitas vezes, né,
eu sempre fui uma pessoa muito decidida e muito convicta de quem eu sou. Minha autoconfiança era sempre muito elevada. E era muito elogiada muitas vezes por isso. Mas isso nunca subiu ao meu ego, ou me tornou alguém assim, eu sou. Não, nunca fiz isso. Porque eu sei que isso é temporário e passageiro, né? A gente não é permanente aqui, e fica permanente aquilo que a gente deixa de bom, né? E o que, eu sou isso, eu sou aquilo, as minhas imagens, isso tudo não interessa. Mas aí voltando à questão de não poder ser quem se é, como é que um casal vai se comunicar direito? Como é que pode se estabelecer uma comunicação fidedigna, pura, clara, sem mentiras, sem enganação, sem medo? Se eu não posso ser a mulher que sou, com todas as minhas características de batalhadora, de enfrentadora de dificuldades, e ele não pode ser aquele que me acompanha, que me ajuda, a pessoa mais assim, caseira, mas que gosta mais das coisas dos bastidores e não de botar a cara a tapa como eu. Se ele não pode ser assim mesmo, assim, como é que nós dois vamos nos relacionar bem? E isso gerou muito conflito entre nós por causa das vozes externas, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, né? Aí, porque o fulano falou isso. Chegavam a me perguntar assim, o que você faz com um homem desses? Eu assim, como assim? Pô, ele é pacato, ele não é de botar a mão na massa, assim, de ir como você, botar a cara, tapa e coisa e tal. Na hora eu ficava assim, é verdade. Eu começava a pensar besteira, né? Eu disse, ainda ontem nós estávamos conversando, imagina se ele fosse igual a mim. Acho que nós teríamos cortado nossos pescoços, né? Entendeu? Não tem jeito, nós temos que ser diferentes. Porque como é que dois, sei lá, trogloditas vão viver juntos, né? Não tem como. Não tem como. Olha, falaram tanta coisa sobre nós, né? Eu me lembro que há uns 3 anos já, mais ou menos, uma pessoa veio e falou assim para nós. Falou assim, você ainda está com Sidney? Como se isso fosse uma coisa normal. Sim. Anormal, uma coisa muito estranha. Todo mundo tinha se separado e eu não. Aí a pessoa achou isso estranho. Depois de quantos anos? 15, 20 anos. A pessoa nos encontrou e disse assim, você é casada ainda? Assim, sou. Claro, com o Sidney. Você ainda está com o Sidney? Por quê? Porque ela já não estava mais com o marido. Já não sei lá quantos maridos ela tinha. Mas isso tudo é influência. Ela trocava de marido tantas vezes assim, por quê? Influência da pensamentosfera. Desse inconsciente coletivo, né? Se deixa influenciar. E isso interferia na nossa relação, mas nunca nos influenciou a ponto. Claro que nós pensamos muitas vezes que talvez tivéssemos que nos separar, porque chegava a ponto que ficava difícil, né? Mas hoje nós nos damos conta que era por causa da influência poderosa dessa energia contida nessa nuvem do inconsciente coletivo terrível. E nós estamos trabalhando nisso hoje, né? Tornando isso bem consciente que era isso que mexia conosco. E não nós dois, de fato. Nós dois, de fato, nós nos aceitamos, nós concordamos um com o outro do jeito que nós somos, né? E sempre funcionou bem. Daí, há alguns anos, nós estávamos conversando também, nós morávamos em Brasília, sobre essa questão. Daí, um dia ele falou, eu sei que ele falou, eu não sou bobo, eu sei do espaço que você precisa. Ele falou assim, ou seja, ele sempre me deu espaço para eu ser quem sou. E eu deixava ele também, porque hoje ele está bem melhor, mas ele era intensamente desorganizado e bagunceiro, né? E onde ele ia tinha uma montanha de bagunça sempre. Onde ele ia tudo ficava largado, né? No início isso para mim era pesado. Com o tempo conversando, ele foi melhorando isso. Então hoje já a bagunça ele faz mais onde ele está, mas nem mais a metade do que já era, né? Então, e daí com o tempo, eu disse, então tá, quando nós fomos morar em lugares onde tinha mais espaço, eu disse, então esse espaço aqui é seu. E agora ele tem o espaço dele, né? Agora é ele que tá vendo que ele tem que arrumar e tá mantendo. A escrivaninha dele é uma loucura nos primeiros tempos, que nós tá na casa, no apartamento que nós estamos morando agora. Mas agora já tá bastante arrumada, né? Obrigado. Porque, e ele está conseguindo manter, né? É resultado da organização dos pensamentos internos. Exatamente. Parar de ficar ouvindo os outros. Os outros não vão trazer aquilo que... Mas eu queria dizer, eu não me metia nisso, né? Se ele se sente bem no meio dessa bagunça, né? Às vezes eu tinha que ir lá e arrumar, né? Porque ele deixava sacos vazios e coisas, coiseira lá.
Daí eu ia lá e tirava das gavetas e botava no lixo. Mas daí eu dizia assim, ô Sinei, pelo amor de Deus, para de encher essas gavetas de saco de lixo e coisa e tal, sacos vazios, bota isso lá no lugar onde tem que botar, né? Sempre falei, às vezes eu me aborrecia quando eu não tinha muito tempo, né? E aí, muita coisa pra fazer, eu me aborrecia com ele. Mas senão, eu só falava e ficava por isso, né? Mas eu não ia lá me meter nas coisas dele. Eu canto dele, essa bagunça dele lá, né? Onde eu não tinha que mexer, só ele, faz a bagunça que quiser, né? É isso aí? Quer falar mais alguma coisa? Eu na verdade tinha anotado muito mais coisas, porque esse relacionamento de verdade, onde cada um pode ser quem é, sem adentrar esse caminho de que tem que ser aquilo que as religiões pregam, que o inconsciente coletivo diz que é verdade, se cada um pode ser quem é, ele pode trazer a sua verdade para fora, na relação de casal, e pode falar, conversar, e o outro vai ouvir e respeitar. Tanto faz, ela para ele e ele para ela. Então tem um espaço ali que nosso professor, nosso mentor na Escola Vida fala, é um espaço seguro para se expor, né? Mas como isso é possível se eu tenho que ser quem eu não sou e ele tem que ser quem ele não é, pela imposição do inconsciente coletivo, que é uma verdade criada na mente de alguém e difundido como verdade absoluta, porque está no livro sagrado, mas veio do pensamento de um homem, um ser humano, e não divino, né? Se isso for estabelecido corretamente, que os dois podem ser quem são, mesmo que ele não seja o provedor e ela é a provedora, né? Eles podem se abrir um para o outro tranquilamente e não vai haver. E aí entra a questão da criação da imagem. Por que nós criamos na mente tanta imagem do outro? Porque nós desejamos que o outro seja aquilo que a pensamentosfera, que o inconsciente coletivo, que as religiões pregam que tem que ser. Mas e se ele não é? Nós ficamos esperando algo dele ou dela que nem ele nem ela é. Isso é uma imagem falsa. Se eles podem ser quem eles são, sem ser ele o provedor e sem ser ela a submissa ou aquela que sempre diz, que sempre está ali à disposição, então eles podem ser livres e conversar abertamente sobre tudo que eles pensam e sentem. Mesmo quando, por exemplo, nós fazíamos isso muito, né? As minhas amigas achavam isso muito estranho, né? Às vezes ele dizia assim pra mim, andando assim na rua, assim, olha só que mulher bonita. Deu olho assim, verdade, né? E fazia às vezes mais um comentário, né? Ou eu... Aí entra uma outra questão. Os homens não aprenderam a apreciar a beleza masculina. Os homens ocidentais. Eu convivi por algum tempo também com homens orientais, não todos, algumas culturas. Do Azerbaijão, esse pessoal ali. É incrível como eles são capazes de apreciar uma beleza masculina sem ter intenção de se relacionar fisicamente ou sexualmente com aquele homem. Simplesmente olhar para a beleza, a escultura, o corpo humano, bem... com aquela escultura toda, tanto faz o feminino quanto o masculino. Ele é lindo, eles são perfeitos, né? Não é à toa que há tantas esculturas bonitas na época do Renascimento, né? Do corpo humano masculino, mais o masculino também do feminino, mais do masculino do que o feminino na época ainda tinha aqueles preconceitos da exposição, né? Então, por que não se pode apreciar a beleza da escultura do corpo masculino ou do corpo feminino? Eu como mulher de um outro homem e ele como homem de outra mulher e vice-versa? E por que não se pode falar sobre isso? É uma obra divina. Não significa que eu estou interessado naquele corpo, nem ele interessado naquele corpo, apenas apreciando uma beleza. Não é? Olha quanta bobagem se cria na relação de casal que destrói ela por causa do inconsciente coletivo, uma falsa ideia de puritanismo, de, sei lá, de moral, que não tem nada a ver. É entre o casal, né? E aí, se não tem essas imagens falsas que plantam na cabeça da gente com aquilo que tem que ser, aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, não há imagens, não há por que criar imagens. E aí eles podem se comunicar entre si, a vida fica leve e fácil, né? E eles podem se relacionar. E eles não se distanciam um do outro por causa das benditas ou malditas, não sei, imagens que estão ali no meio, impedindo uma real aproximação e comunicação e entendimento de um para
com o outro. Esse é o nosso ponto de vista. Nós temos conversado bastante sobre isso e na última semana esse tipo de clareza nos veio porque nos damos conta de que nos impõe uma verdade e eu me sentia muitas vezes muito mal porque eu não sou esse tipo de mulher, mas eu sempre fui e pelo que alguns dizem ainda sou uma mulher atraente e eu fui muito cortejada por homens. Se eu fui cortejada por homens, eu tinha meu feminino bem desenvolvido. Ou será que tinha alguma coisa errada com esses homens que estavam me cortejando? O Sidney também. Mas eu tinha uma secretária lá em Resende, quando nós morávamos lá. Ela sempre dizia assim, Eva, o seu marido não tem olhos para outra mulher, ele só enxerga você. Ela sempre me dizia isso. E não sei de onde que ela tirava essas ideias. Né? Ela tinha, na época, quase a idade que eu tenho hoje. Né? Ela já tinha mais de 50 anos. Uma mulher muito sábia. Ela era analfabeta, mas que mulher sábia. Aprendi muita coisa com ela. Nossa, uma pessoa incrível. E daí, mas também nunca perguntei, porque eu, no fundo eu sabia já disso, né? Mas aí, da onde que vinha esse meu saber, né? Quando eu era adolescente, criança, adolescente, eu via muitas mulheres falando que eram traídas pelos maridos. Eu disse, mas por que eles traem, né? Eu não sabia, né? Naquela época não se falava sobre isso, era um tabu falar sobre essas coisas, né? Eu ia buscar informações e na época minhas amigas tinham assinaturas de revista Carícia e não sei mais, e lá tinha encartes de ensinamentos para adolescentes, né? Comportamentos em relação às moças, aos rapazes, também falava às vezes depois de casamento, né? E eu lia tudo isso, eu devorava tudo aquilo, né? Pedia emprestado, porque meus pais não podiam comprar isso, não tinham dinheiro para isso, não me davam dinheiro para isso também. Mas eu aprendi muito ali nessas revistas, né? E aí eu fui lendo. E tinha muitas fotonovelas muito boas na época, escritas, né? Que tinham ensinamentos bons, né, de relacionamento também. E eu aprendi muita coisa sobre relacionamento de casal ali, né? Nessas revistas. E eu fui decidindo dentro de mim. Eu não sabia se eu ia casar ou não. Tinha um tempo que eu pensava em não casar. Depois eu pensava de novo em casar. Porque eu via tanto sofrimento, tanta lamúria, tanta queixa de mulher em relação a homem, principalmente, porque eu me relacionava mais com as mulheres, né? Que eu pensava assim, o casamento parece não ser uma coisa muito legal, né? Será que vai ser assim? Mas eu disse, não, mas se eu um dia casar, não vai ser assim. Meu marido não vai me trair. Eu vou me preparar e vou ser para ele em casa aquilo que ele vai buscar na rua. Porque Deus sabia que ele ia buscar coisas que as mulheres em casa ele não tinha, no relacionamento íntimo deles. Eu disse assim, isso não vai acontecer, eu vou me preparar e vou ser para ele aquilo que ele precisa de mim. Olha, eu era só uma criança, começando a ser adolescente. Então, se todas as mulheres, meninas, se preocupassem, se ocupassem em ter esse conhecimento, o marido e vivesse ao longo da vida e se cuidassem do seu corpo também e cuidassem dele também, porque os homens gostam de se largar. O Sidney começou com isso também, né? Então hoje ele já está um pouco nas consequências desse relaxamento dele, né? Mas eu nunca deixei de insistir que tem que se alimentar direito, fazer atividade física. Ele não gostava, no máximo uma caminhada. Ele começou a fazer isso há uns 6 anos, né? E está vendo quanto está trazendo benefício para ele, né? Então, se a gente não desiste, se a gente persiste e consistentemente faz, isso o nosso mentor da escola também fala, e eu fiz isso ao longo da minha vida, essa escola trouxe muita clareza para a minha vida, porque eu pratiquei essas coisas na minha vida, né? Com ignorância, porque muitas coisas eu não tinha conhecimento de fazer direito, então eu fazia mal feito, né? Mas nunca desisti, né? Consegui avançar bastante, né? Inclusive trazer o Sidney para fazer atividade física. Hoje ele corre comigo, nós corremos 3 vezes por semana 5 quilômetros, imagina. Até esses dias atrás uma amiga minha falou, o Sidney correndo? Achou isso estranho, né? Eu falei, pois é, as coisas mudam, a vida é impermanente. E o relacionamento de casal, ele se torna muito interessante e atraente quando cada um pode ser quem é e para de dar ouvidos para verdades impostas de fora para dentro, inclusive por sua religião. Que a religião só sabe fazer a gente se afastar um do outro e não se aproximar. Porque diz que eu tenho que ser submissa e ele é meu cabeça. Mas ele não é cabeça, ele nem gosta de ser cabeça. E eu não sou submissa e não gosto de ser submissa. Como é que nós vamos nos relacionar? Entendeu? Como é que fica a coisa, né? Como é que fica a coisa, né? Então, vamos pensar nisso e vamos reescrever essa história de o homem é o provedor e tem que levar o dinheiro para casa e a mulher é que cuida da casa
e ela que tem que ser feminina, ele também tem que se cuidar, ele também tem que ser bonito para ela, ele também tem que agradar ela. É dos dois lados, porque ela também aprecia a beleza da escultura do corpo masculino, não é só ele que aprecia a beleza do corpo feminino. É isso, né? E aí as relações de casais podem ser verdadeiras, autênticas e impulsionadoras para a vida, porque quando uma relação de casal não funciona bem, nada funciona bem na vida. As crianças brigam, as crianças se desentendem, as crianças ficam doentes, o casal fica doente, o serviço, o trabalho, a profissão vai mal, se eles têm um negócio separado ou juntos, vai mal, porque se eles não conseguem se relacionar como duas pessoas, um casal, como é que vão se relacionar bem, como é que vão se entender no negócio, tudo vai mal. Mas se o casal consegue se entender e reconhece as diferenças do ser de cada um, tal como é, e respeita, eles vão fazer o mesmo no negócio deles. E esse negócio só tem tudo para dar certo, ficar cada vez maior e melhor, fazerem mais dinheiro, viverem melhor, viajarem, comprarem coisas mais bonitas, contribuírem com a vida da sua comunidade, com a vida de outras pessoas, de sua grande família, né? Parentes que precisam de ajuda. Mas tudo isso não é possível se não há uma verdadeira relação de casal por causa de verdades fixas, impostas, que cada um tem que seguir e que a pessoa não se sente apta a seguir aquilo porque isso não é dela. A relação de casal é a origem de tudo, é o pilar principal de tudo. Sim. Eu vejo aqui essas churrasqueiras onde nós estamos nesse parque aqui, né? Tem um pilar só no centro que sustenta todo o telhado. Essa é a relação de casal. Sim, ele é o pilar central, né? E se é a relação de casal que é a que propaga e difunde e leva adiante a vida de Deus aqui na Terra, tá mal? Como é que a sociedade vai estar bem? Como é que o mundo vai estar bem? Como é que as igrejas vão estar bem? As igrejas, os pregadores deviam começar a avaliar melhor aquilo que pregam, né? E outra coisa que se usa muito, e há uma distorção muito grande dessa palavra, é a palavra pecado. A palavra pecado é um estigma que derruba as pessoas. Nós cometemos erros, nós somos limitados. E dentro de nós há uma dualidade. O bem e o mal está dentro de cada um de nós. Tem momentos que somos muito bons e tem momentos que somos muito maus. Temos a intenção disso? Não, mas está em nós. Até o apóstolo Paulo diz muitas coisas bem bonitas, bem interessantes. Por que é que eu faço o mal que não quero e o bem que quero não faço? É porque há uma força maior que o move a fazer isso e ele não tem consciência disso. Nós não temos consciência disso. Nós temos que ter consciência que essa força existe em nós. E que sim, há muitos momentos em que nós temos atitudes maldosas. Não porque queremos, mas está em nós, porque somos seres duais. Em nós habita o bem e o mal. E tem muitas passagens bíblicas, inclusive no Antigo Testamento, que falam disso. E Deus é Senhor. Deus, nós falamos Deus porque somos cristãos, mas se você não é cristão, você deve ter outro nome, mas você deve acreditar num ser superior. Então, Deus é Senhor sobre o bem e o mal. Ele criou tudo. Muitas religiões pensam que o mal não é uma criação divina. É assim. E quando olharmos para isso e pararmos de dar para nossa mente a regência e a administração da vida e voltemos ao coração, que lá foi que Jesus ensinou a gente que devemos estar e que é o coração que rege a vida e não a mente. Ele não falou da mente, ele só falou que é o coração. Quando amamos com o coração, então nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Porque todos somos iguais, da mesma origem, perante o Criador. Somos diferentes entre nós, porque somos duais, então precisamos dessa diferença para nos completar. E existe uma falta de algo em mim, e existe uma falta de algo nele, que juntada, as duas partes, dão uma unidade. E nós formamos uma família. E a família só se forma, só surge depois que nasce um filho. Quando nasceu pelo menos um filho, nós somos uma família. Essa família é aquilo que Deus uniu e não o separa o homem, que também é mal ensinado e pregado pela religião. Não é o homem e a mulher que não podem se separar. É a família que é indissolúvel. Nunca aquela família vai deixar de ser família, porque surgiu ali uma vida e a vida não é nossa,
é de Deus, um novo ser saiu dali. Então, o homem e a mulher podem se separar se não derem mais jeito deles se entenderem juntos. Mas eles têm que se separar amigavelmente, continuarem amigos por causa dessa nova vida que ali foi criada, que é de Deus. Essa é a família e ela é indissolúvel. Correto. Falou tudo. Tem muita coisa para dizer ainda, né? E como Discurso é tem? longo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.